Salmo 106, versículo de número 3. Bem-aventurados que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo tempo. Verso 4. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me glorie com a tua herança. Amém? Amados, o salmista aqui, amém? No capítulo 106, que fizemos a leitura agora, ele exalta a Deus. Ele conclama o povo a agradecer ao Senhor. Ele diz, louvai ao Senhor. Ele diz, aleluia. Depois ele diz, dê graças a Deus. Dê graças ao Senhor. Por quê? Ele dá um motivo. Porque Ele é bom. Nos faz lembrar daquela passagem que alguém chama Jesus de bom mestre. E Jesus então olha para aquele homem e diz, não, bom só existe um. Mas se só existe um que era bom, Jesus era mau? Todos os seres humanos são maus? Mas quando aquele homem dirige a palavra bom mestre ao Senhor Jesus, aquele bom que ele se dirige a Jesus é um bom absoluto. Nós temos bondades relativas, porque temos atos de bondade e podemos ter atos de maldade. Porque somos humanos. 3 vozes irá falar dentro de você. A primeira voz é a sua voz. É o que você pensa. É o que você acha de alguma situação. Se nós pegarmos um texto, agora, hoje no Enem, e pedir que você faça uma redação dissertativa, narrativa, baseada em um tema, cada um de nós irá fazer uma redação impossível de ser igual. Porque o homem é um ser individual. 3 vozes vai falar dentro de você. A primeira voz é a sua, é o seu eu, o seu ego, que é composto pelas suas experiências de vida. A segunda voz, é a voz do diabo. E tem a voz do Espírito Santo, que é a voz de Deus. Em determinado momento, Pedro falou com Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus discerniu que aquilo não era Pedro, não vinha de um conhecimento humano, natural. E disse que quem te revelou aí foi a voz de Deus, o Espírito. Em outro momento ele disse, não, foge para não morrer. Jesus discerniu, agora é o diabo. Para trás de mim, Satanás. Em outros momentos foi Pedro. Tu conheces este homem? Não conheço. Não foi o diabo, não foi o Espírito Santo, foi o próprio Pedro que negou a Jesus. Então aquele homem se dirige ao Senhor Jesus e disse, bom mestre, ou seja, Jesus ele veio em carne, veio em osso, veio como ser humano. Naquele momento ele deu uma titularidade que só pertencia a Deus, a bondade absoluta, a própria bondade. Quem é o amor? Deus é amor. Quem é a bondade? Deus é a bondade. Quem é a verdade? Deus é a verdade. Eu sou a verdade. Existem muitas verdades, mas Ele é a própria e única verdade. Bondade, amor. Nós, porém, seguimos o caminho dos atos de Deus, da bondade, do amor. Não combatemos o mal com o mal.
uma fonte que dá água doce não deve dar água amarga, ou seja, coloca sobre nós a responsabilidade de nós termos a escolha. Eu posso pegar uma faca e cortar uma carne e fazer um bife e dar para você comer, mas com uma faca pode-se matar uma pessoa. O uso que se faz com as coisas, com sabedoria, com aquilo que edifica. Então, Davi diz assim: dê graças ao Senhor, o salmista. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Sabe por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Já dizia Jeremias em Lamentações: as misericórdias do Senhor é a causa de Flávio não ser destruído. É a misericórdia. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos render graças, agradecê-lo. No versículo de número 3, ele diz: bem-aventurados os que guardam a retidão, os que praticam a justiça em todo o tempo. Versículo 4: lembra-te de mim, Senhor, segundo o quê? A justiça. Pela justiça estávamos, talvez sem nenhuma esperança. Porque Deus julga a mim, julga você. Se não tiver a graça, que nós não merecemos, o perdão, na justiça, beleléu. Sem a expiação de Cristo, sem a redenção, sem a salvação, sem o favor imerecido da graça, tu vai pedir justiça? Vai ser contado entre os malfeitores, penalizado, julgado, sentenciado ao lago de fogo. Então o salmista não pede que Deus lembre dele na justiça, na ira. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, porque ele já disse no início: Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre, eterna, não é passageira, não é momentânea. Visita-me, segundo a tua bondade, para com teu povo. Aí ele vai, não é uma barganha, mas no seu diálogo. E nós precisamos entender como nós dialogamos com Deus. Por que base você conversa com Deus em sua oração? Você precisa então estudar a palavra de Deus e ver como os homens, profetas, patriarcas, se direciona a Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo sendo Deus, mas não tomando o formato, a posição de Deus, se neutraliza e toma o formato de homem, humilha-se a si mesmo. E como é que ele vai em direção ao Pai? Porque talvez você está orando e advogando com Deus, sem saber colocar as palavras devidas. Pede, não recebe, porque pede fora da vontade de Deus. Pede, não recebe, porque pede mal, para os vossos deleites. Deus não será glorificado. O propósito é que você peça coisas que Deus será engrandecido pelaquilo que você pediu, e se Ele for engrandecido, Ele te dará. Pede carro para vaidade, para desfilar na rua. Pede roupa para vaidade. Pede casa para vaidade. Pede tudo para a sua própria vaidade, para a completação das suas concupiscências, vaidades e desejos, fora da vontade do autor e consumador da nossa fé. E achamos que vamos obter os beneplácitos. Deus, pela sua bondade, não te dará, porque é para a sua desgraça. Tu sabe o que é o teu futuro, o que é a tua vida, o que é o teu amanhã? Antes de dizer, vou à cruz das almas, devo dizer, se o Senhor assim permitir. Porque tu tem dono, tu dá qualquer coisa para o teu filho. Se tua filha pedir R$1 milhão, cheia de amizade, ela tem capacidade de administrar uma coisa dessa, tu dá? Tu não vai dar. Se botar na tua mão capaz de tu se perder com uma banda de 10 conto, quanto mais de 1 milhão. E aí, meus irmãos, ele convoca Deus na sua oração. E ele sentencia, olha que sabedoria, lembra da tua bondade para comigo, lembra-te de mim, Senhor, segundo, através da tua bondade, para quem? Para com teu povo.
Deus ouve uma coisa dessa e fala, rapaz, ele foi fundo agora, hein? Conhecedor da minha bondade para com o meu povo, tem bondade maior do que essa? Mais adiante ele começa então a explicar quem é o povo. O povo pecou, o povo foi rebelde, o povo não entendeu as tuas misericórdias. Nossos pais, dessa sete no Egito, não entendeu as tuas maravilhas, não compreendeu as maravilhas, porque tu fez maravilha, tu desceu o pão do céu, tu fez roupa crescer no couro desse povo. Eles não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, mandou guarda-chuva gigante. Eu estava trabalhando com o irmão Jonathan, o sol quente, e de repente uma nuvem cobriu o sol, e eu disse, veja que maravilha, parecia uma sombrinha gigante, o afresco veio, eu digo, rapaz, e no deserto como devia ser 50 graus, 48 graus, 42 graus, e uma nuvem, 40 anos protegendo aquele povo contra o sol, povo rebelde. Deus há de se levantar contra um Deus como esse, protetor, único e criador, Deus, Javé, Yavé, Jeová, coloca uma coluna de fogo para iluminar de noite, em pleno blackout de trevas, no deserto. A primeira coisa que a pessoa acende dentro de uma mata é uma fogueira, porque a onça vai comer ele, e ali tem leões da ramada, ali tem coiotes, ali tem escorpiões, lacraias, serpentes do deserto de alto nível de poder venenoso. Mas na luz da coluna de fogo, que ilumina aquele povo como em um estádio de futebol, produzindo luz adiante e trevas para os inimigos atrás. Trevas para aqueles que não querem ser filhos do Pai Todo-Poderoso. E aqui Davi faz essas pontuações, salvou-os das mãos de quem os odiava. Verso 10, os resgatou do poder do inimigo, as águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Verso 9, repreendeu o mar vermelho e ele secou, ele os fez passar pelos abismos, como por um deserto. E aí agora o salmista diz, eu quero que tu se lembre de mim, segundo a bondade que tu teve com o teu povo. Não lembre de mim com a bondade que tu teve com fulano, não. Eu quero a bondade, a mesma que tu teve com o teu povo. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero pregar nessa manhã, nesses 3 ou 4 minutos que nos restam, é o versículo 5, que eu pedi uma palavra ao Senhor aqui, que a igreja necessitasse, não que eu seja bom, mas eu prego aqui, Deus me dá a palavra, não para me demonstrar conhecimento na palavra, mas é a sua misericórdia, porque tem um povo aqui que quer ouvir, quer ser alimentado. Porque se dependesse de mim, meu irmão, eu ia dar graveto seco para vocês. Mas como Deus é misericordioso, e segundo a bondade que Ele tem pelo seu povo, Ele dá um alimento verde. E por que é que Davi, o salmista, faz todas essas colocações, como se tivesse precisão de lembrar a Deus da bondade, mas é saber dialogar de homem para homem. Não vá conversar com Deus, vá conversar com o Pai. Eu falei isso aqui em alguns domingos passados. Vá no relacionamento do filho órfão, do filho mais novo, perdão, do caçula, do filho pródigo. Não vá no diálogo do mais velho, cheio de conduta ética, moral e de conhecimentos, de guardador de mandamentos, de cumpridor, uma vida seca, dura, tesa, sem tolerância, sem mergulhar no azeite, na água do amor, do perdão. Abraça esse pai, irei ao meu pai, porque é um pai bondoso. Os seus funcionários estão comendo do bom e do melhor. Ele lembra da bondade desse pai, e é nesse pensamento. E é importante saber como é que eu me conduzo em oração. Não é só dobrar os joelhos e ficar falando com vãs repetições para dizer que orou 5, 6 horas de relógio.
apesar de que talvez você não está orando nem 20 minutos, nem 10, nem uma hora, pode falar comigo, quanto mais 8 horas, 5 horas. Não é verdade, senhorita? Então, Abraão dobra o joelho para falar com esse pai. E ele diz assim: Senhor, eu sou pó e cinza, e mesmo assim me atrevo a falar contigo. Quando você for em direção ao Pai, vai em respeito, em amor, em retidão, em submissão, em temor. Ele ama isso. E assim o salmista foi em direção. Ele começa a anunciar e a lembrar a Deus como se Deus precisasse de que ele dissesse. Como se Deus não soubesse que ele era bondoso. Mas na sua argumentação humana, porque sabe que Deus está tratando com você como ser humano, de carne e osso. E que em nenhuma outra oração dele ele dizia: Senhor, nessa tribulação, nessa aflição que eu estou passando, lembra do meu fundamento. Lembra, Senhor, da minha estrutura. E assim Deus faz. E o salmista, no versículo 5, ele fecha para mim aqui com uma chave de ouro. Porque ele pede tudo isso a Deus. Porque ele pede ao Eterno. Ele diz no versículo 5: tudo isso eu estou pedindo. Visita-me com a tua salvação. E tudo isso que eu estou pedindo, lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade. Toda essa minha petição é para uma coisa só. É para que eu possa ver a prosperidade dos teus escolhidos. É para que eu me alegre com a alegria do teu povo. É para que eu me glorie com a tua herança. Olha que nobreza, talvez você não entendeu. Eu estou pedindo tudo isso para que eu possa ver a prosperidade de quem? Dele? Não. Para que ele pudesse se alegrar com a alegria dele? Não. Com a alegria do teu povo, com a prosperidade dos teus escolhidos. Agora eu pergunto a você: se nós temos largueza, se nós temos um sentimento de querer ver a prosperidade do outro, Deus olha e fala: rapaz, esse cara está querendo que eu lembre dele através da minha bondade, mas vamos ver para que é. Vai me pedir um carro, vai me pedir uma bênção. E ele surpreende Deus dizendo: não, eu quero que tu olhe para mim com a tua bondade, Deus, para que eu possa ver a prosperidade dos teus escolhidos. Se você estiver bem, quem tem Deus no coração estará bem. Foi dito aqui pelo nosso irmão. Sentia a falta dos irmãos. Quem é que sente falta? Quem tem sensibilidade. Quem tem amor. Quem tem, irmã Meire, o coração tecido com os nervos de Deus, com as fibras de Deus. Deus olha para Davi, para o salmista que compreende e sabe dos acontecimentos. Ele não estava lá, mas você também não estava lá, mas crê na palavra
que diz que assim foi e creu para a salvação. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê. Para que eu veja a prosperidade. Eu quero encerrar essa palavra nesta manhã breve, deixando com você mesmo essa interrogação. Tire o foco mais da sua vida. Em algum momento, o salmista aqui compreendeu que as coisas não eram só sobre ele. Era sobre a prosperidade dos escolhidos. Que não era sobre a alegria obtida pelas suas conquistas, mas era a alegria obtida pela alegria do povo. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Que você possa se debruçar nessa palavra, nessa manhã. E compreender que devemos viver mais em função daquelas pessoas que nos cercam. Porque está escrito que nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos. E Jesus nos convida para ser amantes do próximo. Amai-vos como eu vos amei. Olhai para a dor do outro, para a necessidade do outro. Descentralize mais a sua vida sobre a sua vida. E quando você começa a querer a prosperidade dos escolhidos, e quando você começa a desejar se alegrar com a alegria do povo dele, a vida se torna mais fluida. E Deus começa a fazer a sua obra quando você passa a fazer a obra dele. Deus em Cristo nos abençoe. Oremos ao Senhor.